E não é que o Sinner conseguiu embolar a disputa pelo número 1 do mundo da temporada de 2025, que parecia estar fadada a ser de Carlos Alcaraz, que ainda tem uma boa vantagem para terminar a temporada em número 1, mas que vê agora o Sinner no seu retrovisor. O Sinner, ele vai assumir a liderança essa semana, depois do título de Paris, mas ele volta a perder a liderança na semana que vem, quando caem os pontos do ATP Finals. Nesse vídeo aqui, eu vou debater um pouco como foi o ano de cada um, quais as condições para o Alcaraz e para o Sinner terminarem em número 1 do mundo, e aí eu quero que vocês digam nos comentários para quem vocês estão torcendo e quem é o melhor tenista do mundo, e também eu quero que vocês me falem quem terminará. Então, 3 respostas eu quero de vocês. Quem vai terminar, para quem vocês estão torcendo e quem é o melhor. É o seguinte, né? A disputa, hoje tá com o Alcaraz a 1.050 pontos à frente do Sinner. O Sinner vai passar o Alcaraz, mas aí caem os pontos do ATP Finals do ano que vem, e aí o Alcaraz volta à liderança. O Alcaraz, ele parecia que estava muito à frente do Sinner depois de ganhar o US Open. Ele abriu uma vantagem muito grande, mas ele deu uma relaxada, e o Sinner, que se aproveita bastante dessa temporada de final de ano, principalmente das quadras duras cobertas, em que ele é disparado o melhor jogador do mundo, e com isso ele conseguiu encostar de novo no Carlitos, principalmente porque o Carlitos foi mal nos 2 Master 1000. Aliás, ele não jogou Xangai e em Paris caiu na primeira rodada. Por outro lado, o Sinner venceu Pequim, também caiu cedo em Xangai. Se ele tivesse ganhado Xangai, aí a disputa estava empatada. Aí depois ele venceu Viena e venceu também agora o Master 1000 de Paris. Enquanto o Alcaraz venceu Tóquio, não foi a Xangai, tomou primeira rodada em Paris. Então vamos ao seguinte, ó. Vamos ver o que cada um fez no ano e depois o que cada um tem que fazer no ATP Finals para terminar na liderança do ranking. Seguinte, ó. Carlitos Alcaraz tem 67 vitórias e 8 derrotas, 89% de aproveitamento. Venceu 8 títulos. Roland Garros e US Open, 2 Grand Slams, 3 Master 1000, Roma, Monte Carlo e Cincinnati, e mais 3 ATP 500, Rotterdam, Queen's Club, né, Londres, na grama, e Tóquio. Além disso, tem mais 2 vices, Wimbledon, Grand Slam, e Barcelona, ATP 500. Foi campeão nos 3 pisos, né, saibro, quadra dura e grama, e também na quadra dura coberta, né, porque Rotterdam é quadra dura coberta. Tem mais títulos do que o Alcaraz, como a gente vai ver, do que o Sinner, conforme a gente vai ver, e liderou o confronto direto contra o Jannik, né? Ele tem 4 vitórias e 1 derrota em torneios que valem ponto para ATP. Já o Jannik tem 53 vitórias e 6 derrotas, 89,8% de aproveitamento, empate técnico entre os dois. O Sinner tem 5 títulos, Australian Open e Wimbledon, e também Masters 1000 de Paris, ATP 500 de Viena e ATP 500 de Pequim, e 4 vices, 2 em Grand Slams, Roland Garros e US Open, Roland Garros onde ele teve match points, 2 match points, e foi vice em 2 Master 1000 também, Cincinnati e Roma. Nessas 4 finais ele caiu para o Carlitos. Portanto, a gente vê que o senhor Jannik Sinner fez final nos 4 Grand Slams. Vale lembrar que ele ficou 3 meses afastado por conta do doping e ele perdeu Indian Wells, Miami, Madrid e Monte Carlo. Perdeu 4 Master 1000. Possivelmente, se ele tivesse jogado esses Master 1000, ele estaria na frente do ranking, né? Porque é muito ponto que ele deixou de disputar. Aí é o seguinte, em relação ao Jannik, ele venceu menos torneios, ele também não venceu torneios no saibro, mas ele só jogou 2 torneios e fez final nos 2. Roma e Roland Garros, perdeu os 2 pro Carlitos. E outra coisa que pesa contra o Jannik é que ele perde no head-to-head em jogos oficiais 4-1 para o Alcaraz.
ainda que o Sinner tenha vencido agora lá naquele Six Kings Lance. Né? O Alcaraz venceu em Roma, Roland Garros, Cincinnati e US Open. O Sinner venceu em Wimbledon. Todos esses torneios na final. Aí, beleza. Chegaremos, né, ao ATP Finals, que é jogado na quadradura coberta na casa do Sinner, na Itália, com o Sinner 1.050 pontos atrás do Carlitos. Vale lembrar, né, que o Sinner, ele foi campeão ano passado, portanto ele defende 1.500 pontos. Já o Carlitos, ele, salvo engano, perdeu na semi, né? Ganhou 2 jogos na fase de grupos, ou ganhou só um jogo, agora eu não me recordo mais, esqueci, deu branco. Mas a questão é, o senhor Carlos chega com 1.050 pontos de vantagem. Então, o que cada um tem que fazer para terminar na liderança? A situação é confortável para o Alcaraz em termos de pontos, mas vale lembrar que ele não joga bem na quadradura coberta, é a pior situação dele, e também porque ele está desgastado fisicamente e puxou o freio de mão nitidamente, né? Aí naquilo que eu debati com vocês, né? Na periodização física, e também porque eu acho que ele deu uma relaxada achando que já tinha garantido o número 1, né? Supondo. Vamos lá. O que o Jannik precisa para ser número 1 do mundo ao final da temporada? Lembrando que funciona assim o Finals. 200 pontos por cada vitória na fase de grupos, porque o Finals ele tem 2 grupos de 4, já que jogam só os 8 melhores do mundo. Os 2 primeiros colocados de cada grupo passam às semis, aí é mata-mata, semi e final. Então, aí a pontuação é 200 pontos para cada vitória na fase de grupos, e aí o tenista leva esses pontos para a semifinal. Né? Ele não ganha nada por classificar, ele ganha pelas vitórias na fase de grupo. Então, se ele ganha 3 jogos, 600 pontos. Se ele ganha 2 jogos, 400, ele ganha 200. Aí, o campeão invicto ganha 1.500 pontos, porque o semifinalista, a semifinal, vale 400 pontos. Então, o tenista ele pode ser campeão com 1.500 pontos, caso ele seja campeão invicto. Se ele perde um jogo na fase de grupos, ele ganha 1.300 pontos pelo título. Se ele perde 2 jogos na fase de grupos e ainda assim classifica, ele ganha 1.100 pontos. Para o Sinner terminar em número 1, ele precisa obrigatoriamente ser campeão do torneio. Se ele for campeão invicto, o Alcaraz ele não pode vencer os 3 jogos na fase de grupos. Ou então vencer 2 jogos na fase de grupos e vencer a semi. 1 ou 2 jogos na fase de grupos e vencer a semi. Então, se o Sinner for campeão com uma derrota, o Alcaraz não pode vencer 2 jogos na fase de grupos. E se o Sinner for campeão apenas com uma vitória na fase de grupos, o Alcaraz, uma vitória garante o número 1 do mundo. O Alcaraz só depende dele, obviamente. Então, o Alcaraz, ele precisa, para ser número 1, só depende dele, ganhar os 3 jogos na fase de grupos, ou então se classificar com 1 ou 2 jogos e ganhar a semi. Ou seja, se ele for a final, ele garante. Se ele ganhar os 3 jogos na fase de grupos, ele garante também. Então, assim, né, é uma bagunça. Mas deu para entender, né? O Sinner precisa ser campeão e torcer por resultados ruins do Alcaraz. O Alcaraz precisa ganhar os 3 jogos na fase de grupos ou ganhar 1 ou 2 jogos na fase de grupos e ganhar a semi. Se ele for a final, ele garante o number 1, ou então se ele ganhar os 3 jogos na fase de grupos. Falei, mas é para vocês fixarem. Eu acho que o Sinner vai ser campeão do torneio. O torneio é em quadradura coberta e é em Turim, na Itália, e ele joga muito melhor na quadradura coberta. Mas eu acho que o Carlitos ele acaba arrancando uma final. Porque eu acho que é o seguinte, o Sinner vai ser campeão invicto. Então o Carlitos precisa ganhar os 3 jogos na fase de grupos ou meter final. Porque o Sinner não vai perder nem 7 nesse torneio, exceto se for para o próprio Carlitos. Eu acho que se o Alcaraz chegar na final, ele vai chegar muito confiante. Né? Aí pode dar jogo, mas eu acho que o Sinner
né? Sinner vem voando. Então, na minha opinião, Sinner vai ser campeão do torneio, mas o Alcaraz vai garantir o número 1 do mundo por pouco. Quem eu acho o melhor jogador? Gosto mais do Alcaraz, mas eu acho ele mais completo, jogo mais vistoso, mas acho o Sinner mais constante, mais, entre aspas, confiável no sentido que ele dificilmente, em condições físicas boas, perde para alguém que não seja o Alcaraz. Já o Alcaraz, ele pode, vez ou outra, perder de alguém, ainda que esse ano, depois de Miami, ele tenha sido extremamente estável, né? Perdeu só um jogo para o Sinner e um jogo para o Rune, e agora perdeu para o Cameron Norrie, o GOAT Cameron Norrie. É isso aí, pessoal. Agora eu quero vocês nos comentários, para quem vocês estão torcendo, quem é o melhor do mundo, quem vai terminar em número 1 e quem vai ser campeão do torneio. Valeu! Dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Esse vídeo ficou uma bagunça, mas tá bom.